Salve, salve família vascaína. Tô na área para mais um vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo. Tá vendo esse botãozinho vermelho aí embaixo escrito inscreva-se? Dá uma clicadinha aí, está quase chegando a 2.000 inscritos, então eu conto com a sua ajuda e a sua colaboração. Uma outra coisa que ajuda bastante também é você deixar seu like no vídeo, que isso ajuda a gente a divulgar nossos vídeos na plataforma do YouTube. Ativa o sininho também para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe nas suas redes sociais, que isso é importante também e ajuda ao canal. Chegamos à vez do Alex Teixeira, de mostrar para vocês os números do Alex Teixeira no Campeonato Carioca. Alex Teixeira é um jogador cria da base, né? Saiu muito cedo do Vasco e ao longo desses anos aí sempre foi especulado uma possível volta, não só dele como de outros crias da base. Também a torcida sempre com uma expectativa muito alta nesse sentido, né? E, claro, alguns crias ainda estão performando de forma em alto nível na Europa, só vão voltar depois, como por exemplo Felipe Coutinho, se for voltar. Outros flertaram aí com a possibilidade de voltar, mas em certos momentos que tiveram a oportunidade, tomaram a decisão de ir para outro lugar, como por exemplo o Souza, que inclusive é bastante questionado, a torcida briga com ele por causa desse sentido, de ter alimentado a expectativa da torcida por uma possível volta. Já o Alex Teixeira falou que ia voltar e realmente voltou, e voltou para a Série B, para ajudar o Vasco na Série B, né, uma atitude muito legal da parte dele, só que ele sofreu com aquele período da adaptação, né, que é normal. Né, ele veio da China, muito tempo jogando na China, um campeonato totalmente diferente, né, com valências totalmente diferentes, tanto física quanto em termos de logística, muitos jogos aqui no Brasil, campo ruim, logística ruim, na Série B, né, que eu tô falando, né, e ele veio e não correspondeu àquela expectativa, que a torcida estava muito alta, né, pela expectativa da volta dele, e ele nesse primeiro momento aí, ele não correspondeu, inclusive chegou no final do ano, teve algum ruído ali na questão de comunicação, né, que ele não tinha. O que foi divulgado na época foi que ele não tinha respondido a proposta do Vasco, né, nesse sentido aí, e acabou que ele renovou. E ele renovou, né, fez a pré-temporada, né, e subiu de produção. Ainda não é aquele jogador que faz a diferença, mas é uma qualidade a mais no elenco, né? E ele vem demonstrando isso aí no Campeonato Carioca. Teve o período de adaptação normal, né? Que aconteceu com o Hulk, por exemplo, também no Atlético Mineiro, que chegou até a brigar com o Cuca ali porque estava na reserva, né? Estava no período de adaptação também, mas depois que se adaptou aí, subiu bastante de rendimento. E a gente espera que o Alex Teixeira suba mais ainda de rendimento. Fez um bom Campeonato Carioca, e eu vou mostrar para vocês os números agora aqui na tela. A gente espera que ele no brasileiro ele ajude mais ainda o Vasco. Então vamos lá para os números dele, do Alex Teixeira no Campeonato Carioca. Olha aqui, ó, por exemplo, ele disputou 11 jogos, né, fez 3 gols, 11ª colocação na artilharia aí do campeonato, né, deu 3 assistências, ficou na 8ª colocação nesse quesito de assistência. Chutes a gol foram 20, ficou na 14ª colocação. Desses chutes no alvo, foram 55%, o 5º colocado no Campeonato Carioca, ou seja, acerta bem no alvo, né? Duelos aéreos, por incrível que pareça, 35 duelos aéreos, ficou na 22ª colocação, né? Falei por incrível que pareça, porque ele tem bons números em bola aérea no Vasco, ele tem bons números, né? Aqui, ó, êxito em duelos aéreos, 40%, 23º colocado, né? Passes decisivos, 8 passes decisivos, ficou na 8ª colocação no campeonato inteiro. E na posição, né, segundo a fonte, um scout colocou ele na posição de centroavante e meia esquerda, e ponta esquerda. Mas a análise toda da fonte foi feita em cima de centroavante. Então, como centroavante, ele ficou na 5ª colocação geral. Ficou atrás, se eu não me engano, do Lelê, Pedro Raul, Cano, e a 5ª colocação foi o Alex Teixeira, né? Vamos a mais números dele aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, ações bem-sucedidas, 55,1%, remates à baliza, 55%, passes certos, 90,8%, passes longos certos, apenas 33,3%, cruzamentos certos, 75%,
dribles com sucesso, 50%, duelos ganhos, 48,4%, e duelos aéreos ganhos, 40%. Pois é. Então, assim, o Alex Teixeira, no início do Campeonato Carioca, até o clássico contra o Flamengo, o Vasco vinha jogando com uma postura diferente, né? Como eu venho repetindo para vocês nos outros vídeos de análise dos outros jogadores. Que postura é essa? Para quem não viu os outros vídeos, o Vasco adiantava as suas linhas e marcava pressão o time adversário, né? Marcando em bloco alto e às vezes em bloco intermediário, sempre fazendo esse revezamento entre bloco alto e bloco intermediário, marcando pressão no homem da bola, marcando pressão as opções de passe do homem da bola, né? E marcando em linha alta. Do clássico para frente, o Vasco mudou um pouquinho a sua performance. Até o clássico contra o Flamengo, o Alex Teixeira estava sendo escalado por dentro. Então o Vasco jogava com o volante, né, o Rodrigo e o Jair, e o Alex Teixeira por dentro. Numa ponta, Eric Marcos, numa outra ponta, Gabriel Peck e o Pedro Raul. E quando o Alex Teixeira jogava por dentro, foi quando o Vasco, no Campeonato Carioca, teve o maior volume de construção de jogadas, né? Número de finalizações, número de construção de jogadas. Por quê? O Alex Teixeira, ele jogava sempre da esquerda para o centro e sempre atacando a área. Então a característica do Alex Teixeira não é daquele meia, né, clássico, aquele meia camisa 10, né, que se movimente entre linhas do adversário, tanto pela direita quanto pela esquerda, para causar superioridade numérica em cima da marcação do adversário, junto com o lateral, junto com o ponta. O Alex Teixeira não faz isso. Inclusive, eu já fiz vídeos aqui no canal, né, que quando estavam divulgando a questão da cereja do bolo, a camisa 10, esse tipo de coisa, e eu fiz vídeo aqui no canal falando qual a contratação, a característica do meia que me agradaria, que era uma característica diferente do Alex Teixeira. Mas quando o Alex Teixeira estava jogando por dentro, né, sempre da esquerda, né, que é onde é a posição original dele, né, a ponta esquerda, então ele focava, ele era mais intenso justamente pelo lado esquerdo, indo para o meio, né, atacando a grande área. Quando ele jogava ali por dentro, ele causava superioridade numérica junto com o Piton e junto com o Eric Marcos. Então os três ali trocando de posição envolvia o time adversário, e o Vasco construía muitas jogadas, muitas chances de gol, justamente pelo aquele setor ali, diferente lá da direita. Por quê? Da direita quem jogava era o Jair. Então o Jair é uma característica totalmente diferente, né? O Jair, ele não atacava a área com frequência que nem o Alex Teixeira atacava menos e sempre vinha um pouquinho mais de trás, sempre com um jogo mais cadenciador. Então ficava o Pumita e o Peck, né, com o Jair vindo de trás, tentando fazer essa superioridade numérica em cima da marcação do adversário, mas acontecia com mais facilidade na esquerda, até um certo momento do campeonato. Chegou num certo momento, passada essa parte inicial do campeonato, o Vasco começou a equilibrar mais essa questão dessas aproximações por dentro, né, para poder causar superioridade numérica. E o Jair começou a atacar mais a área. Aí o Vasco passou a equilibrar as construções da jogada, tanto pela direita quanto pela esquerda. Mas, em compensação, sofreu bastante com contra-ataques adversários, porque o Vasco perdia a bola, quando ia fazer a marcação pressão, não fazia com eficiência, saiu o passe entre os dois, tanto o Alex Teixeira quanto o Jair, e pegava o time adversário fazendo o contra-ataque, né, com os dois correndo atrás do adversário, mais o Jair, o Alex Teixeira nem fazia essa transição defensiva tanto, mas o Jair correndo atrás do meio adversário e o adversário partindo para cima da zaga do Vasco, ou em igualdade numérica ou em superioridade numérica. Isso foi um problema crônico ao longo do campeonato inteiro. A partir do jogo contra o Flamengo, que o Vasco ganhou a partida, né, houve uma modificação no meio-campo. Então, com a volta do Andrei, o treinador optou por escalar o Rodrigo como primeiro volante, Andrei e Jair, e levou o Alex Teixeira para a ponta, né? E aí mudou um pouquinho a dinâmica. O Vasco perdeu essa questão da construção de jogada por dentro. Quando o Alex Teixeira jogava por dentro, ele buscava a tabela com o Pedro Raul, inclusive saiu o gol justamente dessa forma, né? Coisa que o Vasco não criava tanto por dentro, criava mais por fora. Era um defeito também que o time tinha. E, no entanto, na partida, se não me engano, contra o Resende, que fizeram um gol na tabelinha, Alex Teixeira e Pedro Raul, né, por dentro. E o Alex Teixeira buscava mais o Pedro Raul por dentro, diferente do Andrei e do Jair, né? O Andrei e o Jair são mais cadenciadores, né? Não chegam tanto à frente assim,
mais pela postura que mudou do Vasco. O Vasco passou a entregar a posse de bola para o adversário e fazer a transição ofensiva através de bola longa, coisa que fazia na Série B também, aquele time do Zé Ricardo, você lembra? Que se fechava com 2 linhas de 4, roubava a bola e acelerava a transição ofensiva para o PEC. O Vasco passou a jogar da mesma forma a partir do clássico contra o Flamengo, né? Não entendi essa mudança de postura. E o Alex Teixeira jogando aberto pela ponta, muitas vezes tendo que fazer essa transição defensiva para marcar o lateral. Às vezes o técnico escalou o Galaza, por exemplo, no clássico contra o Flamengo, escalou o Galaza para justamente o Galaza dar esse combate e tirar essa pressão de ter que fazer a transição defensiva do Alex Teixeira, que já não é nenhum garoto, né? Não é à toa que o Vasco concentrou 40% das suas jogadas ali com ele e com o Galaza. E o Galaza foi muito criticado naquela oportunidade, até o próprio treinador. Mas enfim, a partir do momento que isso acontece, o Vasco muda a sua postura, cai o rendimento ofensivo do Vasco em construção de jogada, porque o Vasco passa a fazer a transição ofensiva em bola longa, dá a posse de bola, primeiro dá a posse de bola para o adversário, baixa suas linhas, bloco intermediário, às vezes até em bloco baixo, como foi contra o Flamengo. Quando roubava a bola, acelerava para as pontas, só que acelerava para as pontas, se o ponta ele não prender a bola, se não ganhar a primeira bola e não prender a bola, ou então até o Pedro Raul não prender a bola, conseguiu fazer em algumas oportunidades, você não dá tempo para o seu time sair lá de trás. Se você não dá tempo para o seu time sair lá de trás, né, e você perde a bola lá na frente, consequentemente, os jogadores que estão por dentro não vão conseguir se aproximar do centroavante ou até dos pontos para poder causar essa superioridade numérica. Então eles vão ficar correndo sem a bola e vão cansar mais rápido. Era o que estava acontecendo, é o que está acontecendo com o Jair e com o Andrei. Né? A partir do momento que você prende a bola lá na frente, você dá tempo para os dois por dentro, que já não tem tanta velocidade assim, se aproximar, e aí você começa a troca de passes para poder fazer aquela interação de passes ali e, consequentemente, construir as jogadas. Esse é um defeito que vem acontecendo do clássico contra o Flamengo para frente, né? Agora tem que ver como que o treinador vai fazer para o Campeonato Brasileiro, que Vasco a gente vai esperar. Esse, com essa postura de entregar a posse de bola para o adversário, né, e sair para jogar no contra-ataque, ou aquele Vasco propositivo que pressionava linha alta, né? Marcação-pressão, nome da bola, marcação-pressão pós-perda de bola, marcação-pressão nas opções de passe, né? E foi justamente nessas circunstâncias, com o Alex Teixeira jogando por dentro, foi que ele construiu esses números todos aí, seja de assistência, seja de gols, né? Seja de altas porcentagens, né, em relação a arremate por gol, né? De acerto de arremate por gol, mas com uma característica diferente. Ele não é cadenciador, é um jogador mais agudo, um jogador que retorna, pega na bola, faz a tabela e dribla para frente, sempre em corrida progressiva, sempre de forma aguda, agredindo a área do adversário, né? Diferente do Jair, que é um jogador mais cadenciador, né? Então, assim, no geral, foi um bom campeonato carioca do Alex Teixeira, né? Mas eu espero mais para o Campeonato Brasileiro. Ele é um jogador que tem qualidade, né, que pode ajudar bastante o Vasco aí no Campeonato Brasileiro. Jogando por dentro ou jogando por fora, aí é o treinador que vai decidir. Jogando por fora, ele tem a habilidade do 1 contra 1, tem velocidade em tiro curto, né, tem a questão do drible que pode ajudar, mas para isso tem que ver os jogadores que vão jogar por dentro. Até agora, Andrei e Jair não deram certo, né? À toa que a performance do Vasco caiu, não só contra o Flamengo, caiu contra o Flamengo, contra o ABC, contra o Atlético agora no amistoso, contra o Bangu, né? Contra times que teoricamente era para o Vasco manter a sua postura de marcação e pressão, né, no campo adversário, coisa que mudou repentinamente. Mas no geral foi isso. Ele fez um bom campeonato, eu gostei do campeonato do Alex Teixeira, principalmente se comparado com a Série B que ele fez no ano passado, mas eu acho que ele precisa, que ele dá para melhorar, né? Dá para melhorar para ele ser um pouco mais decisivo. É um jogador mais decisivo, é isso que a gente precisa, inclusive. E vocês, o que vocês acharam da performance do Alex Teixeira? Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!